Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse novo estudo de caso, que nós vamos trabalhar com a previsão de tarifa de táxi de Nova York. É uma base de dados do Kaggle, um desafio que foi lançado pelo Kaggle no ano de 2018. E esse é um problema de regressão, ou seja, nós queremos fazer a previsão da tarifa, ou seja, qual é o preço do táxi, de uma corrida de táxi. Aqui nós temos o link para o desafio do Kaggle. Aqui, inclusive, nós temos o número de times e de competidores que participaram desse desafio. Eu vou fazer a leitura de alguns pontos chaves que nós traduzimos do inglês para o português, que está lá no site do desafio. Nessa competição, você tem a tarefa de prever o valor da tarifa, inclusive pedágios, para uma corrida de táxi em Nova York, dados locais de partida e destino. Embora você possa obter uma estimativa básica baseada apenas na distância entre os dois pontos, isso resultará em um RMSE de 5 a 8, dependendo do modelo utilizado. Esses já foram os dados que estavam no desafio. Então, já temos valores entre 5 e 8. O desafio é ter resultados melhores do que esses usando técnicas de aprendizagem de máquina. Só para contextualizar rapidamente essa questão daquele RMSE para o problema de regressão, eu vou explicar basicamente quais são essas abordagens para você fazer o cálculo do erro, quando você trabalha tanto para a classificação quanto para a regressão. Temos esse algoritmo mais simples, que é a resposta correta menos a resposta calculada, considerando que nós temos um atributo x1 e x2, e aqui temos a classe esperada. Essa classe é o resultado que nós já sabemos qual que é. Perceba que, para esse primeiro exemplo, a classe é 0 e ele fez a previsão de 0.406. Quer dizer que nós temos o erro de menos 0.406. Para esse registro, a classe é 1, ele fez a previsão de 0.432, temos esse valor de erro. Classe 1, valor calculado, erro. Classe 0, valor calculado, e temos esse resultado do erro. Esse é o algoritmo mais simples para você fazer o cálculo, que você simplesmente faz a subtração entre a resposta correta e a resposta calculada. Existe a métrica chamada Mean Absolute Error, que o que você faz é o somatório de todos esses valores sem considerar o sinal e faz a divisão pela quantidade. É a métrica mais simples. Nós temos o Mean Squared Error e também o Root Mean Square Error. O que esse desafio pede é essa métrica RMSE. Aqui temos a fórmula do MSE. Naquela mesma base de dados, temos o erro calculado, que eu faço a subtração da resposta real com as previsões, elevo ao quadrado. Perceba que aqui nós temos a subtração e elevando ao quadrado. Fazemos o somatório de todos esses valores, que é esse símbolo do somatório, e depois dividimos pela quantidade, que é esse barra n. Então, quer dizer que nós temos o MSE de 0,252. Temos o RMSE, que perceba que a fórmula é praticamente a mesma, só muda aqui um pouquinho a terminologia, só que ele vai tirar a raiz quadrada. Então, para nós calcularmos o RMSE, nós precisamos ter o valor do MSE e simplesmente tirando a raiz quadrada de 0,252, temos esse valor de 0,501. Então, nós vamos fazer o cálculo dessa métrica para nós submetermos para esse desafio. São disponibilizadas duas bases de dados, Train CSV, que nós temos as características de entrada e o valor da taxa, que corresponde à base de dados de treinamento. Nós temos muitas linhas, aproximadamente 55 milhões de linhas. E também temos o teste CSV, que é para nós fazermos o teste, que o objetivo é prever a taxa para cada uma dessas linhas. Então, nós temos esses dois arquivos que estão no material dessa aula para você fazer o download. Na próxima aula, nós vamos dar início às implementações. Perceba que
nós já temos a tabela de conteúdos com todos os dados, com todas as etapas que nós vamos cumprir. Nesse Google Colab, nós temos toda essa parte vazia e nós vamos fazer a implementação passo a passo logo na sequência. Obrigado e até lá!